Ação de extinção de condomínio. O que é? Quando fazer? E como fazer? Seja muito bem-vindo, querido aluno, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos, eu faço advogados faturarem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E essa importante ação de extinção de condomínio é uma ação muito utilizada pelos meus alunos que estão faturando muitos honorários. Professor, o que é condomínio? Queridos alunos, condomínio é a espécie de propriedade em que duas ou mais pessoas são titulares em comum de uma coisa indivisa, um imóvel, um apartamento, uma casa, que a gente chama no juridiquês de pró-indiviso. E aí, a lei atribui a cada condomínio uma parte ou fração ideal da mesma coisa. Aqui, eu não quero que vocês confundam com esse tipo de condomínio tradicional, né? O condomínio, que é o que eu estou chamando de condôminos mesmos, com aquele decorrente de apartamentos, que a lei chama de unidades autônomas, na qual apenas as áreas e coisas comuns estão em condomínio indiviso. Então, aqui a gente está falando de apartamento, o elevador, a piscina, a área da churrasqueira, a portaria de um prédio, não confundam. O condomínio que o professor vai tratar aqui é chamado de condomínio tradicional, ou seja, a propriedade comum, a comunhão, a copropriedade ou compropriedade é uma situação anômala, o que se afirma na exata medida em que o exercício do direito de propriedade tende à exclusividade. O grande professor e mestre Caio Mário da Silva Pereira, ele afirma que a comunhão não é modalidade natural da propriedade. É um estado anormal você ter um sócio de um terreno, um sócio de uma casa, um sócio de um apartamento. Mas ele afirma que é muito frequente que isso vai gerar rixas e desavenças e fomentar, né, discórdias e litígios. Por isso mesmo, considera-se um estado transitório você ter um sócio de uma casa, de um apartamento, destinado isso tudo a cessar a todo tempo. A propósito, vige então a ideia central que reconhece aos condôminos o direito de colocar fim ao condomínio. Abarcando essa ideia, o próprio Código Civil facilita a extinção da situação condominial. Se o bem for indivisível, materialmente ou juridicamente falando, um dos condôminos deve adjudicar a coisa pagando ao sócio, vou chamar aqui de sócio, ou ao outro, ou aos outros, a parte que lhes cabe. Se não houver acordo, aí sim promover-se-á a venda da coisa comum, sem que os demais condôminos possam impedir essa venda. Lá do outro, queridos alunos, sendo possível a partilha física, ou seja, a divisão física da coisa comum, qualquer condômino pode exigir a divisão do bem a qualquer tempo, ainda que seja por intermédio de uma ação judicial, chamada ação de divisão, que eu já gravei lição prática sobre isso para vocês. O Código Civil, no artigo 1320, assim reza: a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um, pela sua parte, nas despesas da divisão. O parágrafo 1º do artigo 1320 do Código Civil diz assim: podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. O parágrafo 2º diz assim: não poderá Parágrafo 2º. Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador
ou pelo testador. E o parágrafo 3º, a requerimento de qualquer interessado, e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo da indivisão. Vamos sintetizar aqui, e aqui é o mais importante para vocês. Presta atenção. Se o bem for indivisível, a lei proporciona uma forma de fazer cessar a incômoda situação reinante entre os comunheiros, nos termos do artigo 1322 do Código Civil, que assim reza: quando a coisa for indivisível e os coproprietários não quiserem, o código fala consortes, tá? E os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e, entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e não, as havendo, o de quinhão maior. O parágrafo único assim reza: se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação, venda, leilão, entre estranhos, e, antes de adjudicada a coisa, aquele que ofereceu maior preço, maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor preço, lanço, preferindo, em condições iguais, os condôminos ao estranho. Então, vamos colocar passo a passo aqui. Qual que é o primeiro passo para fazer uma extinção de condomínio? O primeiro passo, a lei prevê a possibilidade de adjudicação como forma de solução amigável. A adjudicação significa o fato de um só dos coproprietários haver para si a totalidade da propriedade, pagando aos demais condôminos o valor das suas cotas. Se todos forem maiores e capazes, essa adjudicação pode ser feita por meio de escritura pública de compra e venda, sem depender de autorização judicial. O segundo passo: se não houver acordo entre os coproprietários ou um não quer vender, que a gente chama de resistência de um dos coproprietários, a medida judicial aplicável será a alienação forçada do imóvel em asta pública, com a preferência de um dos condôminos em relação aos estranhos. Uma observação muito importante para vocês: se já foi reconhecido como abuso de direito, isso está previsto no artigo 187 do Código Civil, o pedido de venda da coisa comum no caso de imóvel pertencente a ex-cônjuges, sendo autor da ação o ex-cônjuge varão que possui outros imóveis e pretende desalojar a ex-mulher e filhos. O STJ, aqui na ação no RESP 367-665, de relatoria do ministro Rui Rosado, ele reconheceu que o bem indivisível na alienação judicial, falta de citação do condômino, moradia da família, o condômino do imóvel indivisível que se quer alienar judicialmente deve ser citado. O artigo 1115 do antigo Código de Processo Civil, que é o atual 721, ele diz assim: servindo o imóvel modesto para a moradia da ex-mulher e dos filhos do autor, a imposição da perda do bem com alienação forçada caracteriza abuso de direito. Aqui foi um caso sui generis que um ex-marido que possuía outros imóveis requereu a venda deste imóvel que é indivisível. O STJ falou: não, você está abusando do direito. Se fosse o único imóvel que o casal tivesse, ok, a gente autorizaria a extinção de condomínio. Nesse caso, nós não autorizaremos. Mas vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que a ação de extinção de condomínio será deferida. Professor, quais são os aspectos processuais? E aqui, uma observação para vocês. A ação de extinção de condomínio, mediante a venda,
forçada está inserida no capítulo 15 do título 3, lá do Código de Processo Civil, que chama dos procedimentos especiais, do livro 1 da parte especial, que o título é do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Trata dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, artigo 725, inciso 4. O procedimento está previsto nos artigos 730 e 879 a 903 do Código de Processo Civil, observada as seguintes preferências que estão no artigo 1322 do Código Civil. Em outras palavras, todos os condôminos serão citados para acompanhar o procedimento da alienação judicial e participar da asta pública, quando deverão exercer, querendo, a preferência legal. Se o arrematante estranho tiver a melhor oferta, o condômino deverá manifestar-se oferecendo o lance igual. Se não lançou, oferecendo preço igual ao do arrematante, não exercitou, no tempo adequado, sua preferência. Vamos sintetizar aqui. A extinção de condomínio, a competência para ajuizar essa ação quando não houver acordo entre os condôminos. A competência é o foro de situação da coisa, porque aplica-se o artigo 47 do Código de Processo Civil. Quem pode ajuizar essa ação? O condômino que desejar a extinção, tá? E o cônjuge desse condômino. Contra quem eu ajuizo uma ação de extinção de condomínio, professor Marcel Rulli? Demais condôminos e respectivos cônjuges. Professor, qual que é o valor da causa? O valor da causa será estimado do autor para fins meramente fiscais. Tem uma jurisprudência que fala assim, na extinção de condomínio pela venda judicial da coisa comum indivisível, onde restrição se opõe somente à conveniência da sua alienação, ocorre ao autor liberdade para estipular o valor da causa, atitude que não fere as regras do atual artigo 292, nem mesmo em face do preço atribuído em avaliação judicial ao imóvel. Lembrando que a petição inicial, para a procuração de extinção de condomínio, o autor deve juntar à peça inaugural seu título de propriedade, mostrar que ele é coproprietário, para provar isso, que tem legitimidade para requerer a venda judicial do bem imóvel. É isso daí, queridos alunos, ação de extinção de condomínio. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.